Big Bang não, vai acontecer mais um, sabia? Buraco negro. Buraco negro. Provavelmente do nada, o nada começou a girar, foi girando em volta do Sol, fez uma explosão, se inchou tudo, daí virou os planetas, daí foram criando os planetas. Vocês acham que a Terra é muito importante ou a Terra é uma coisa só pequenininha? É pequenininha. É pequena, mas é muito importante. É o quinto maior planeta, né? Esse é um dos planetas que dá pra viver. Tem outro que foi descoberto, só que é 50 anos luz daqui. Conhecer o humano não é separá-lo do universo, mas situá-lo nele. Todo conhecimento, para ser pertinente, deve contextualizar seu objeto. Quem somos nós é inseparável de onde estamos, de onde viemos, para onde vamos. Esta afirmação está no livro A Cabeça Bem Feita, do filósofo, sociólogo, antropólogo e historiador francês Edgar Morin. Em sua obra, o pensador propõe uma reforma no pensamento, uma mudança que transforme radicalmente a maneira de pensar, ensinar e aprender. Morin defende a valorização de um conhecimento não fragmentado, que permita que homens e mulheres enxerguem o mundo e a humanidade de maneira contextualizada, abrangente e completa. Essa transformação na maneira de pensar faria com que o aluno se entendesse parte de um sistema. Mas será que o aluno de hoje conseguiria fazer tamanha abstração? Silvio Galo, professor da Faculdade de Educação e do Departamento de Filosofia e História da Educação da Unicamp, coloca um problema que é anterior a esse. O aluno mal consegue fazer a conexão entre o que aprende em cada uma das diferentes disciplinas. Nós, professores, ensinamos a nossa disciplina partindo do princípio de que o estudante vai depois fazer as interligações entre as várias disciplinas. E aí o que a gente começa a perceber na escola? Que o estudante não faz essa interligação, né? E a gente começa então a criticar o processo educativo pelo fato dele ser um processo educativo compartimentalizado e que o estudante não consegue relacionar os conhecimentos que ele aprende numa disciplina com os conhecimentos que ele aprende em outra disciplina. Matemática, que é o que vai ter hoje. É língua portuguesa. Às vezes eu até me confundo com o professor, porque de tanto professor que tem. Aí a gente cria aquela imagem das gavetas, né? Como se a escola transformasse a mente da criança em um conjunto de gavetinhas, cada gaveta é uma disciplina, então na aula de história ele abre a gavetinha da história, enche dos conhecimentos de história, terminou a aula de história ele fecha, abre a gavetinha da matemática, enche de conhecimentos de matemática, fecha e assim por diante. E ele não consegue relacionar os conhecimentos que ele aprende na matemática com os conhecimentos que ele aprendeu na aula de história. Para compreender esses problemas que Silvio Galo aponta, Morin propõe um ensino que rompa com a separação rigorosa entre as disciplinas, num programa que ele chama de transdisciplinar. La transdisciplinarité signifie que non seulement les disciplines collaborent entre elles pour un projet de connaissances communs, mais signifie aussi qu'il y a un mode de pensée organisateur qui puisse traverser les disciplines et qui puisse en quelque sorte donner une unité. Não é você acabar com a disciplina, porque é impossível você deixar de dividir as coisas em disciplinas. Você vai além da disciplina. Por exemplo, você pode ser um bioquímico, mas ao mesmo tempo você ser um filósofo. Edgar de Assis Carvalho é professor de antropologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, coordenador do Núcleo de Estudos da Complexidade, também da PUC São Paulo, e livre docente pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Você pensar bem,
os grandes pensadores foram todos transdisciplinares. Pegue o Einstein, por exemplo. O Einstein não é apenas o cara que descobriu o princípio da relatividade geral. Ele foi um filósofo envolvido nas questões da paz, da educação, etc. Quanto mais rápido você vai, mais devagar o tempo passa. Para a gente ser feliz, a gente não precisa ir tão rápido. A vida, meu querido, é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, é só a gente continuar se mexendo. É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um pensamento do complexo. Pensamento complexo? É algo assim meio difícil de explicar. Um viés mais psicológico, a gente pode pensar em complexo de superioridade, complexo de inferioridade. Complexo é uma coisa que não é simples. Uma coisa difícil de ser resolvida, é isso? Algo que é maior do que a soma das partes. Uma interação entre elementos onde você não... Só analisando os elementos você não consegue chegar a uma descrição completa no sistema. Ah, essa última resposta lembra o que Morin chama de pensamento complexo. Se trata de uma nova concepção de ciência, de arte, de filosofia, que não é isolacionista, que não hiper-especializa em detrimento da visão do todo. Então agora nós vamos ter uma nova física, uma nova química que dialoga com outros saberes. Mas será possível que um físico, por exemplo, saiba além dos conhecimentos da física, especialidades da química, da matemática, da filosofia, quase como os sábios da antiguidade? O sábio antigo é aquele que sabia tudo, né? Ou praticamente tudo, ou quase tudo. Na escalada do Monte dos Sábios, no Espaço Catavento, ouvimos algumas dessas personagens da história do conhecimento. Pensadores que, como Silvio Galo disse, sabiam de tudo, ou quase tudo. É verdade que fui pintor, escultor, arquiteto, físico, anatomista, inventor, mas é preciso lembrar que na minha época, o Renascimento, não havia uma separação clara entre os domínios do conhecimento. Hoje a gente já não tem mais, talvez, essa pretensão, né? Na antiguidade, a filosofia tinha um pouco esse viés de ser um tipo de pensamento que englobava o conhecimento do mundo. A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. Os gregos chamavam essa totalidade do conhecimento de enkyklios paideia. Enkyklios, de kyklios, que é o círculo, né? E paideia, que é o termo grego para cultura, né? Então a gente teria uma cultura de totalidade, um pensamento de totalidade, né? Esse termo enkyklios paideia vai dar no termo enciclopédia moderno, né? Então essa ideia da enciclopédia, que é aquele livro onde todo o conhecimento está ali condensado, né? Que é também uma certa utopia do mundo moderno, quando os filósofos franceses do século XVIII vão se propor a escrever, né, a enciclopédia, que é essa reunião de todos os saberes, né? Só que como a gente vai produzindo cada vez mais conhecimentos e acumulando cada vez mais conhecimentos, vai se tornando impossível você ter um indivíduo que saiba tudo, né? Ou saiba tudo de tudo. Alors moi, ce que je crois, c'est que la reconnaissance de cette complexité nous montre qu'il faut essayer de ne pas être écrasé par nos idées, mais d'avoir un dialogue avec elles. Parce que nous ne pouvons pas nous passer d'idées. Mais nous devons critiquer les idées omniponentes avec d'autres idées, qui sont des idées critiques et des idées réflexives. Alors je pense que la complexité commence à retrouver un dialogue entre soi et son idée, entre nous et nos techniques. Parce qu'aujourd'hui, considérant la complexité de notre monde et de nos problèmes, si vous croyez résoudre ça avec une idée simple, c'est-à-dire par exemple l'économie va tout résoudre, ou l'éducation va tout résoudre, tout ceci ne mène à rien, parce que nous savons très bien qu'il faut d'abord comprendre comment les différents problèmes sont en relation
se déterminent les uns les autres. Il faut avoir une vision non fragmentaire et non séparée du monde. Donc je pense que la pensée complexe est vitale pour nous éviter des aveuglements qui, dans l'époque actuelle, risquent d'être très dangereux pour l'humanité.